Nessa aqui eu vou ser curto e grosso com vocês. Vamos lá. Você ainda acha que alguém da direita vai poder concorrer com o regime da forma que ele tá? Cara, não vai. Ninguém que o sistema não gosta vai permanecer elegível. Agora, a esquerda armou uma nova armadilha. Já tem mais um plano. Não estou falando de pegar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, não, que vai ficar inelegível logo, porque ele já começa a se apresentar como um possível nome da direita, em substituição ao seu pai, depois dessas ações, junto ao Donald Trump. Mas não é isso que eu estou falando. É a família toda vai estar na mira. E aí, dessa vez, o alvo é a Michelle Bolsonaro. Olha só isso aqui. Lindenberg, o da Gleisi Hoffmann lá, esquerdista do PT, abre ofensiva de requerimentos contra Michelle Bolsonaro. Em resposta à ofensiva da oposição contra Janja, o líder do PT na Câmara apresentou um pacote de requerimentos de informação contra Michelle Bolsonaro, ou seja, requintando informações. A grande questão é que os requerimentos que estão sendo feitos contra a Janja é por gastos, do dinheiro público. E aí cai entre nós. O janjômetro está mostrando para a gente o tamanho desse buraco. Olha aqui, a esquerda escolheu Michelle Bolsonaro como mais novo alvo. Caroline de Tone denuncia a máquina de mentiras usada contra a ex-primeira-dama. A gente viu móveis, a gente viu emas. Roubaram umas moedas do Laguinho. Pois é, o Lula teve que pegar as moedas do Laguinho para poder ajudar a pagar algumas contas, porque o Brasil tá ferrado, com o perdão da palavra. Mas tudo isso aqui é uma verdadeira cortina de fumaça. Eu quero que você assista a esse trecho aqui da revista Oeste, tá? Falando sobre esse jogo sujo, que a esquerda vem preparando contra Michelle Bolsonaro. E aí a gente vai falar sobre isso. Qual que é o intuito? No Congresso, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, disse que está reunindo informações para montar um dossiê contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O objetivo do petista é defender a atual ocupante do posto, Janja da Silva, de críticas da oposição ao governo Lula. O deputado enviou ofícios à Polícia Federal, à Casa Civil e à Controladoria Geral da União, solicitando informações sobre viagens, gastos e investigações em andamento relacionadas à mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Lindenberg ameaçou, abre aspas, cada requerimento contra Janja, nós vamos apresentar 2 contra Michelle Bolsonaro. A turma da rachadinha com cartão corporativo não tem moral, fecha aspas. O PL Mulher, liderado por Michelle Bolsonaro, emitiu uma nota por meio da qual afirma que o deputado petista requentou uma série de denúncias mentirosas contra a ex-primeira-dama. O partido considera as alegações de Lindenberg Farias uma tentativa de desviar a atenção da população dos escândalos recentes do governo, do aumento nos preços dos alimentos e da gasolina, bem como dos gastos e polêmicas envolvendo a atual primeira-dama. E no Congresso... Vamos deixar bem claro o seguinte. Primeiro ponto, querem deixar Michelle Bolsonaro inelegível. As pesquisas saíram e mostraram que a Michelle Bolsonaro ganha fácil do Lula. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ficar bravos comigo? Pode ficar bravinho, não tem problema não. Eu falo que a Michelle Bolsonaro tem mais chance do que o próprio Bolsonaro hoje. Eu falo para você que a Michelle Bolsonaro tem a possibilidade de quebrar a bolha, fazer ruptura e trazer votos de mulheres, trazer votos dos gays. A Michelle Bolsonaro, por óbvio, tem um potencial de arrastar mais os evangélicos. A Michelle Bolsonaro, eles já viram que tem o potencial de se tornar uma grande líder. Em comparação, do outro lado, a hipótese é a Janja. A Michelle Bolsonaro tem o risco de ficar inelegível sim, afinal, no Brasil tudo é política, não tem mais lei. Agora, seria interessante, é até bom que o Lindenberg Farias peça tudo mesmo. Levante todos os dados, só esperamos que os dados sejam fiéis. Porque se levantar os dados da Michelle Bolsonaro, que ia viajar, ficava em embaixada, fez pouquíssimas viagens, gastava pouco nas viagens, se isso se tornar público, a gente pode comparar os gastos da Janja com os gastos da Michelle. E aí, obrigado. Ganhou mais voto para Michelle.
porque não é uma comparação difícil de se fazer, né? Pessoal, a gente vai entrar agora no tema do Donald Trump, que dobrou a aposta, né? Pois é, vocês estão sabendo que o Donald Trump pediu truco contra o Canadá gritou 6.000 e o Donald Trump acabou de retrucar com 9. Se o Canadá vai apostar os 12, eu não sei, e vai perder o jogo, não sei. Sei de uma coisa, que isso vai dar muito impacto financeiro em toda a América, Europa, né? A gente não sabe qual vai ser o desfecho final de tudo isso. Mas antes, né, visita a nossa biblioteca digital, o link está na descrição e você vai conhecer os livros que estão disponíveis para vocês, tá? Recomendo muito Segredos dos Ricos nos Investimentos. Você já sabe fazer investimento? Não. Você quer a noção básica de investimento? Pegue esse livro, está preparado, perfeito para você. Vamos lá. Trump ameaça aumentar tarifas se o Canadá responder com taxação recíproca. Tá, vamos lá. O Donald Trump ameaçou tarifas ao Canadá. O Canadá falou que vai tarifar os Estados Unidos também. E o Trump falou, se você tarifar, eu aumento de novo. Tá, a grande questão, porque até onde a gente está acompanhando, é que o Trump disse que as tarifas seriam para países que taxam, né, o Canadá, os Estados Unidos. Só que tem duas exceções, Canadá e México. Por que Canadá e México? Porque Canadá e México são fronteiriços. E aí, algumas empresas, por conta da mão de obra mais barata, vem cá, pensa comigo, tá? Qual que é a estratégia do Donald Trump? Eu quero defender o emprego dos americanos. Eu tenho uma empresa, né, que vai fabricar pneu de carro. Enquanto o salário do americano é $4.000, por exemplo, o salário do mexicano é, sei lá, vamos pôr em real, né? Se o Brasil fosse o vizinho, é R$1.500, né? Vamos dizer que o mexicano tem um salário melhor do que o brasileiro, R$2.000 o salário, né, do mexicano lá. Então, peraí, R$2.000, o que equivale em dólares, né, aí a 500, 300 e poucos dólares, de 300 e poucos para $4.000, olha a diferença. Então, é óbvio que uma empresa vai montar ali no meu vizinho. Por quê? Porque ele vai montar no meu vizinho, vai fabricar com a mão de obra muito mais barata, vai se tornar competitivo, vai gerar riqueza para o México ou para o Canadá e manda o produto ali para os Estados Unidos, cobrando tarifa, né? Ganhando muito mais, cobrando tarifa daquilo que é enviado para, né, os Estados Unidos. E aí o Donald Trump entendeu o seguinte, olha, peraí, tá errado esse jogo. México e Canadá, não. Falou, eu vou impor tarifa. E a única coisa que eu quero, empresas americanas vão parar de produzir lá fora para vender aqui para dentro. Não. Se as empresas se mudarem para os Estados Unidos, não vai ter tarifa, afirma Donald Trump. Ou seja, é simples. O Donald Trump quer que as empresas trabalhem dentro dos Estados Unidos. Olha, vocês vão trabalhar dentro dos Estados Unidos para produzir para o público americano. É uma jogada protecionista, tá? Cá entre nós. Eu não defendo muito isso não, tá? Mas entendo o posicionamento do Donald Trump. Porque o Donald Trump, né, os Estados Unidos, é o alvo da vez. Então eu defendo muito, né, a questão de taxação recíproca, sim, né? Ou melhor, eu defendo a inexistência de taxação, tá? Eu defendo o livre comércio, a inexistência de taxação, defendo, né, a teoria ricardiana lá, que simplesmente diz o seguinte, você é bom no que você produz, produza muito isso para você vender mais barato que os outros. Então todo mundo vai comprar aquilo de você. Se não tem taxação, você vai vender muito bem, né? Então eu sou a favor do zero taxação, tá? Zero taxação. Mas você tem a taxação, né? A taxação recíproca do Trump aí, não sei, né? Dor de cabeça. A economia é um jogo complexo demais. Mas vamos lá, o Donald Trump está conseguindo seus intentos, né? Está conseguindo suas vitórias. Por exemplo, depois daquele conflito que rolou, né, com o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, né? O que aconteceu? Deu bate-boca, o Zelensky foi embora, sentou com a galera da União Europeia e falou, não, nós vamos ter que ir lá e vamos ter que negociar com os Estados Unidos. A gente precisa dos Estados Unidos. No final das contas,
o Zelensky aceitou a liderança de Trump e propôs uma trégua para negociações de paz. Tudo que o Donald Trump quer é a negociação de paz. Deixa eu até explicar uma coisa para vocês que muita gente não entende, né, sobre essa questão da guerra. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Este mapa aqui é o mapa, né, da Europa ali com a OTAN, tá? Deixa eu te explicar. Você tá vendo esses países mais em azul escuro? Esses são os fundadores da OTAN em 1949, após a guerra. Lembra que a guerra aconteceu em 1945? Depois, né, fizeram um tratado do Atlântico Norte, onde entenderam o seguinte: olha, nós vamos juntar alguns países e nós vamos nos defender. Mexeu com um, mexeu com todos. É assim. Então, tem 30 países europeus e 2 mais: Canadá e Estados Unidos. Ok, você está vendo esses países em azul claro, né? Mais claro aqui. Esses países são os países, né, que depois começou a expansão da Guerra Fria, alguns entraram, como por exemplo a Alemanha, a Espanha, entraram, né, a Turquia, entraram nesse tratado. Você está vendo esse em azul, não tão escuro, o azul médio, tá? Esses aqui em azul médio entraram depois. Mas você está vendo os em azul claro, né? Esses em azul claro aqui, eles simplesmente não faziam parte da OTAN. E aí o que aconteceu? Eles são vizinhos da Rússia. Todos esses criaram para se proteger da antiga, né, União Soviética, né? Ou seja, a Rússia como um todo. E aí o que acontece? Esses caras, que são inimigos da Rússia, resolveram, né, colocar mais gente. E quem são? São os que são vizinhos da Rússia. Até que entrou a Ucrânia. A Estônia, Letônia, Lituânia entraram para a OTAN, mas são paizinhos pequenos. Não ameaçam a Rússia. Ou seja, a OTAN descumpriu o acordo que existia antes, de não colocar gente ali no limite, né? Ou seja, você vai colocar uma base aqui no meu vizinho? Não dá, né? O meu inimigo vai colocar uma base aqui para me atirar aqui do meu lado? Não dá. Então, havia esse acordo. A Estônia, Letônia, Lituânia entraram, a Rússia ficou silente. Quando, né, com o Zelensky, a Ucrânia falou: agora eu vou entrar, que era uma área maior, né? O Putin falou: não, aqui vai ter resposta. Então, assim, não tô passando pano pro Putin, não. Eu tô falando de fatos, tá? Tô falando de fatos aqui. Então, o que aconteceu? Veio a resposta da Rússia, né? Veio a resposta da Rússia. E aí, neste caso aqui, o que acontece? Todo mundo estava errado? De certa forma, sim. Mas uma guerra é sempre mais drástico. O invasor aqui foi o Putin, né? Então, não vou passar pano para isso. Mas o grande caso aqui é que a Europa não tem um interesse em encerrar essa guerra por todo agora. Por quê? Porque se, de certa forma, a Europa encerra a guerra sem a Rússia ser dizimada, a Rússia sai forte. E aí a Rússia, na visão da Europa, pode fazer isso com qualquer país da Europa, né? Ou seja, qualquer desses países da Europa aí ficarão à mercê da Rússia. Então, é onde gera esse pavor, né, esse temor todo acerca do que pode acontecer se a Rússia sai com essa vantagem aí vinda do Donald Trump, tá bom? E aí, para acabar de feder o negócio todo, o primeiro-ministro do Reino Unido diz que enviará tropas terrestres e aviões para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Mesmo após a negativa de Trump, a OTAN anseia por uma terceira guerra mundial. O que está acontecendo? A OTAN não quer perder esse grupo, né, esse tratado do Atlântico Norte. Embora o Donald Trump já ameaçou sair da OTAN e o próprio Elon Musk já falou: não pode sair da OTAN. Tá? A gente já tem equipamento aqui o suficiente para nos defender. Nós somos a maior potência bélica do mundo, então nós não vamos nos preocupar com a OTAN. Nós não vamos ter que ficar defendendo os outros países mais. E aí parece que eles estão dispostos, né, a encarar essa guerra contra os russos sozinhos. Tá bom? Vamos lá. Preciso falar de uma coisa preocupante demais para vocês, tá? Que envolve, assim, acender os sinais de alerta. Tá vendo essa publicação aqui?
né? Foi até o Vinícius Carrion que comentou isso aqui, eu achei interessante, né? Fez uma postagem no perfil dele. Aos que desejaram a minha morte. E aí colocou uma foto de caixão criada por inteligência artificial com uma bandeira por cima, tá? Quem publicou isso aqui? Marcos Duval, tá? O senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, que às vezes eu o considero até incompreendido, né? Errou, tá? Eu gosto do Duval, acho que ele errou em alguns pontos, né? Deu algumas falas estapafúrdias, óbvio, mas eu tenho certeza que ele é uma figura que merece ser ouvida, né? O que ele está passando, o que está acontecendo na vida dele é uma verdadeira tortura financeira, psicológica, né? Tá, mas o que me preocupa? O texto, né, que foi exposto aqui, né? O Marcos Duval escreveu o seguinte: aos que sempre desejaram ou ainda desejam a minha morte, esse dia chegará. Para mim, para você, para todos nós. É a única certeza que temos na vida. Se você passou anos desejando a minha morte, conspirando contra mim, torcendo pelo meu fim, se de alguma forma contribuiu para que esse dia chegasse antes da hora, saiba, você nunca conseguiu me vencer. Porque eu vivi como um combatente. Lutei pelo Brasil. Lutei para que a verdade prevalecesse. Lutei para que meus filhos, netos, bisnetos e até os seus não precisassem crescer em um país tomado pelo medo, pela injustiça e pela covardia. Vocês me viram ser perseguido, me viram ser atacado, me viram perder casamento, perder a convivência com a minha filha, ser julgado por aqueles que deveriam me apoiar, mas me viram crescer, me viram resistir, me viram continuar. A diferença entre nós é que vocês se movem pelo ódio, eu me movo pelo propósito. Vocês queriam que eu terminasse esquecido, isolado, jogado em um galpão, abandonado como uma sombra que fui. Mas a verdade é que mesmo que o tempo e as traições tenham tentado me apagar, minha luta me levou além. Eu vivi com honra. Eu combati com coragem. Foi o texto do Marcos Duval que gerou preocupações acerca do que ele pretende fazer. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Com a própria vida dele, né? E isso aqui eu vivi com honra, combati o bom combate. Ficou estranho, soou estranho. Tem muita gente levantando aqui, né, a hipótese de algo pior, tá? De algo pior por parte do Marcos Duval. E é assim, cara, a única coisa que eu posso dizer para ele é que, cara, ele tem muito que lutar ainda. Sabemos o que ele passou, né? E passa, mas assim, desejo força, tá? Desejo força, né? Não sei se a conotação que foi exposta aqui é realmente neste sentido, tá? Se realmente é essa conotação de algo grave contra si mesmo. Espero que não, desejo do fundo do meu coração que não, tá? Mas se sim, né, que desejo força e que ele supere tudo isso, né? E se preciso for, procure ajuda, né, psicológica para entender que batalhas, né, se vencem com resiliência, tá? Pelo menos é minha mensagem aqui. Vamos lá, pessoal. Marcelo Álvaro, ele publicou o seguinte. Por que eu quis especificamente colocar do Marcelo Álvaro? Ele foi ministro do turismo do Bolsonaro. Olha só, e não é que o Lula está querendo peitar os norte-americanos e falar em reciprocidade? Tá bem, tudo bem. O governo deve voltar a cobrar vistos para turistas norte-americanos a partir de 10 de abril. Eu acho que você não viu a cereja do bolo aqui, viu? Se não viu, eu te explico. Como ministro do Turismo em 2019, editei junto ao presidente Bolsonaro o decreto que isentou turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália de visto. A medida impulsionou a entrada de estrangeiros e seus gastos no Brasil. Revogá-la seria um erro grave, afetando empregos e a economia do país. Não é isso que se trata mais. Não é à toa que esse assunto volta à tona agora.
Com essa história de visto, eu posso selecionar qual americano entra no país ou não, sem precisar barrá-los aqui com a Polícia Federal? Entendem? Tá? Então, por exemplo, a gente viu o caso de uma figura ligada, né, direta ao Donald Trump, que ao chegar aqui no Brasil foi parado, foi ouvido, né? Não é mais fácil eu só não dar vistos, né? Eu vejo aqui que é um passo além para impedir que personas não gratas norte-americanas pelo governo, não gratas pelo governo, venham aqui no Brasil. E é interessante que há pouco, né, parlamentares, senadores norte-americanos disseram que virão ao Brasil para investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí fica simples resolver. Barra o visto desses caras, acabou. Eles não entram mais aqui. Vocês entendem que cada passo, cada menção que esse governo tem é meticulosamente arquitetado? Pelo menos eu tenho essa visão. Concorda ou não acerca disso? Tá bom? E é isso, pessoal. Para quem não acompanhou os nossos livros, recomendo a Espiritualidade e Prosperidade para quem quer alinhar fé, propósito e sucesso financeiro, tá? Entra na descrição aí e faz o download do livro, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial.